Shalom, que a paz do Eterno esteja sobre todos nós. Meu nome é Alexandre Furlan e no vídeo de hoje vamos estar falando sobre a mulher espiritual. Deus deixou algumas simbologias na Bíblia e uma delas fala sobre a mulher. Lá em Apocalipse 17 fala de uma prostituta que deu de beber do seu vinho a todas as nações da terra. Jesus chama a igreja dele de uma noiva, onde ele é o noivo. Então mulher no mundo espiritual é a igreja. É um sistema religioso. Eu costumo dizer que existe a igreja de Jesus Cristo, que são pessoas que formam o corpo de Cristo, pois nós somos chamados de membros do corpo de Cristo. Então eu costumo dizer que existe a igreja, pessoas dentro da igreja, que é o sistema religioso. E muitas das vezes o sistema religioso ele é condenável na Bíblia. Um dos textos que prova isso está aqui em Eclesiastes 7, versículo 25 e 26, que diz assim: Eu me volvi e apliquei o meu coração para saber, inquirir e buscar sabedoria e a razão de tudo, e para conhecer que a impiedade é insensatez e que a estultícia, ou seja, a estupidez, é loucura. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher, que no caso é o sistema religioso. Então o rei Salomão aqui em Eclesiastes 7, 26, ele está dizendo que ele conheceu algo pior do que a morte: a mulher. Essa mulher é o sistema. São igrejas adúlteras que são dirigidas por lobos vestidos em peles de cordeiro e que infelizmente a maioria das igrejas estão, desse sistema religioso, está corrompido. E a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses 2 que antes da volta de Jesus a igreja estaria em apostasia. E lá em Mateus 24, Jesus também diz que iam surgir muitos falsos profetas e por se multiplicar a iniquidade significa transgressão à palavra, o amor de muitos iriam se esfriar, mas aquele que permanecesse firme seria salvo. Então, vou repetir o versículo 26, Eclesiastes 7, versículo 26. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher, cujo coração são laços e redes e cujas mãos são grilhões. Ou seja, essa mulher, ela prende você, na gaiola dela. Quem agradar a Deus escapará dela, mas o pecador virá ser preso por ela. Quem agradar a Deus? Quem agrada a Deus? Lá em Isaías 66, versículo 2, ali diz que os olhos de Deus estão voltados para aqueles que são humildes de espírito e que tremem diante da palavra dele. O que é humilde de espírito? É o que Jesus disse no Novo Testamento: um pobre de espírito. Um pobre de espírito ou humilde de espírito é uma pessoa que ela erra, mas ela tem facilidade de reconhecer os seus erros e pedir perdão, e ser humilde de espírito. E que treme da palavra dele. Treme da palavra dele, aquela pessoa que está meditando na palavra de noite, que está buscando se apresentar diante de Deus aprovado como obreiro de que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, para estar cumprindo o seu id, pregar o evangelho, sendo verdadeiramente um discípulo de Jesus. Muita gente aí cita muito João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas esquece do versículo anterior, quando Jesus diz: se, condição, se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente vocês serão meus discípulos e conhecereis a verdade vos libertará. Então você não conhece a verdade, é liberto quando você vira evangélico. É só se você permanece nas palavras de Jesus, aí você verdadeiramente é um discípulo dele e conhece a verdade e é liberto. Então, essa mulher que é pior do que a morte é o sistema religioso, que muitas das vezes está adulterando a palavra de Deus. Aí você vai entender por que lá em Provérbios 2, vou até abrir aqui, Provérbios capítulo 2, vocês vão ver que Deus ele pede para você buscar Ele em oração, pedir a Ele discernimento, você gritar bem alto pedindo sabedoria. Lá no final de Provérbios 2, Ele vai dizer por quê, para você não cair nas mãos da mulher, que é a mesma mulher de Eclesiastes 7, 26, que ela é pior do que a morte, que é o sistema religioso. Então, lembre-se, existe a igreja de Jesus Cristo, são pessoas que formam o corpo de Cristo, nós somos chamados de membros do corpo de Cristo, dentro da igreja, que é esse sistema religioso, que a maioria deles, ou quase todos, é pior do que a morte. Claro que você não pode deixar de congregar com os irmãos, porque a Bíblia diz: não deixeis de congregar como muitos fazem, mas você não é obrigado a aceitar tudo o que falam para você de cima do púlpito. Por isso que é importante você ouvir tudo e reter o que é bom. Mas como que você vai saber o que é bom se você não lê Bíblia? Lembre-se que só há um Deus e um só mediador entre Deus e o homem, que é Jesus. Jesus é o verbo, a palavra. Então o que Deus quer
Ele quer guiar os seus passos. Deus não quer que você seja guiado por homem nenhum. Por isso que a Bíblia diz em João 10, um só pastor e um só rebanho. Então Deus, ele quer guiar os seus passos, mas ele guia, ele te convence do juízo, da justiça e do pecado mediante a palavra. Por isso, se você não esconder a palavra no seu coração, você vai pecar contra Deus. E se você não tiver a palavra de Deus como lâmpada para os pés e luz para o caminho, você vai se perder. Porque você acaba se tornando um religioso, seguidor de religião e de homens, e não seguidor de Cristo, que é a palavra viva de Deus. Então, Provérbios, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Filho meu, condição, se aceitares as minhas palavras e entesourares contigo os meus mandamentos, para fazer atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, sim, se clamares por discernimento e por entendimento alçais ou gritar bem alto, se buscar o que? O entendimento, a sabedoria na palavra, como a prata, e o procurares como a tesouro escondidos, então, somente assim, entenderás o temor do Senhor Deus e acharás o conhecimento de Deus. Irmãos, a Bíblia fala, nós vamos ver aqui, que quem dá a verdadeira sabedoria é o próprio Deus. Por isso que ele diz lá em Jeremias 33, 3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Lá em Tiago 1 diz, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que ele dá livremente, mas peça crendo que irá receber. Então hoje as pessoas estão buscando, ter o entendimento da palavra em fontes rotas. E a Bíblia diz em Provérbios 5 para você tomar água da sua própria cisterna. O que é tomar água da sua própria cisterna? Jesus disse em João 7,38, creia em mim, como diz na Escritura, e rios de água viva correrão no seu interior. Aí Jesus fala que esses rios de água viva é o Espírito Santo. Então, moral da história, você só vai ter o Espírito de Deus realmente dentro de você, fluindo como rios de água viva, se você crer como diz a palavra, a Bíblia. E você nunca vai saber se o que você está aprendendo verdadeiramente é o certo, se você não ler e não buscar Deus em oração. Então por isso Deus está pedindo aqui, para você gritar bem alto a Ele, pedindo sabedoria. Porque, versículo 6, Provérbios 2, versículo 6, porque o Senhor Deus dá a sabedoria. Da sua boca procede o conhecimento e o entendimento. Ele quem? Deus. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Quem são os retos? São aqueles que não desviam nem para a esquerda nem para a direita do que está escrito. Então Deus reserva a verdadeira sabedoria para estes irmãos, não é para seguidor de religião. Versículo 7, ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e escudo para os que caminham na integridade, guardando-lhes as veredas da justiça e preservando o caminho dos seus santos. Então, somente assim, você buscando sabedoria e gritando a Deus, pedindo em voz alta sabedoria e discernimento, então entenderás a retidão, a justiça, a equidade e todas as boas veredas. Pois a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será plausível à tua alma. O bom senso te protegerá e o discernimento te guardará. Aí lá no final de Provérbios 2, olha o que Deus vai dizer aqui. Por que você tem que buscar tanta sabedoria na palavra dele? Versículo 16. Para te livrar da mulher estranha, da estrangeira que lisonjeia com suas palavras. Essa mulher é o sistema religioso, a mulher estranha, que não procede da parte de Deus. A qual abandona o companheiro da sua mocidade. Esse companheiro da sua mocidade é Jesus, a palavra verdadeira. E se esquece do concerto do seu Deus, da aliança. Pois a sua casa, essas igrejas, dominadas por essa mulher, por isso eu peço a você para assistir o nosso vídeo, Apocalipse 2, Jezabel. Pois a sua casa se inclina para a morte. Essa casa que se inclina para a morte são essas igrejas. Essa mulher, que é pior do que a morte. E as suas veredas para as sombras. Nenhum dos que se dirigem a ela tornará a sair, nem retornará às veredas da vida. Olha que triste. Assim andarás pelo caminho dos bons e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Então, volto a repetir. Eclesiastes 7, 26 diz que Salomão conheceu algo pior do que a morte, a mulher, cujos braços são cadeias e grilhões. É o sistema religioso. Aqui em Provérbios 2, Deus está pedindo para você buscar Ele em oração, gritar bem alto a Ele, pedindo discernimento e sabedoria na palavra, para você não cair nas mãos da mulher. Em Isaías 4, versículo 1, lá diz assim: 7 mulheres, 7 é o número da plenitude, por isso que o livro do Apocalipse foi escrito 7 igrejas da Ásia, ou seja, todas as igrejas. Então 7, tanto é que se um justo cair 7 vezes Deus levanta. Você tem que perdoar 70 vezes 7. Então 7 é o número da plenitude. Então 7 mulheres, ou seja, todas as mulheres, ou todas as igrejas, sistema religioso. Isaías 4, versículo 1. 7 mulheres naquele dia, ou seja, no futuro, vão abandonar um homem. Esse homem é Jesus.
Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o verbo, a palavra verdadeira. Vão comer do seu próprio pão. Vão usar suas próprias vestes. Mas todas essas 7 mulheres que abandonarem esse homem vão querer ser chamadas pelo nome dele. Tira o nosso próprio. Então assista o nosso vídeo. Profecia para os últimos dias. Vai falar de Isaías capítulo 3 e 4. Tá bom? Então vamos lá. Eclesiastes 7:26, Salomão disse que conheceu algo pior do que a morte, que é a mulher, que é o sistema religioso. Provérbios 2, Deus pede para você buscar oração, pedir discernimento para você não cair nas mãos da mulher, que é o sistema religioso. Isaías 4, versículo 1 está dizendo ali que 7 mulheres, ou seja, todo o sistema religioso está corrompido. Por isso que em 2 Tessalonicenses 2 diz que antes da volta de Jesus a igreja estaria em apostasia. Então você não pode estar seguindo essa mulher. Você tem que estar seguindo quem? Jesus, a palavra, está escrito. Lembre só um Deus e um só mediador entre Deus e o homem, que é o Senhor Jesus. Aí você vai para Apocalipse 14, você vai ver ali que ali fala dos 144 mil. Que esses 144 mil, na boca deles não se achou engano. Eles são irrepreensíveis diante de Deus e eles só seguem o Cordeiro. Como é que só segue o Cordeiro? Só segue Jesus. Jesus é a palavra. E diz que esses 144 mil eles não se relacionam com mulheres, são virgens. Eles não estão contaminados com o sistema religioso. E esses 144 mil eles têm uma missão a cumprir, que é derrubar Jezabel. Por isso que eu peço para você assistir o nosso vídeo. Volto a repetir, Apocalipse 2, Jezabel. Então nós temos Eclesiastes 7:26, nós temos Provérbios 2, nós temos Isaías 4, versículo 1, nós temos os 144 mil de Apocalipse 14. E quando você assistir o nosso vídeo, Profecia para os Últimos Dias, você vai ter um entendimento mais profundo sobre essa mulher que é pior do que a morte. Então espero que você tenha entendido que você não deve seguir a religião, você deve seguir Jesus. Você deve olhar somente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Se esforce para assistir todos os nossos vídeos, para você encontrar todos os nossos vídeos no YouTube. É só você digitar Capelão Alexandre. Se você gostou do vídeo, dá um like, que isso ajuda o canal a crescer. De uma forma ou de outra, você está cumprindo o teu ID. Quando você compartilha nossos vídeos nas suas redes sociais, você compartilha nos grupos de WhatsApp, você está fazendo o quê? Você está cumprindo o seu ID, levando a verdade da palavra de Deus, porque nós estamos vivendo os últimos dias que antecedem a volta de Jesus. Se você ler Mateus 24 ali, você vai perceber que os sinais estão se cumprindo. E Jesus disse algo muito importante. Ele disse que os céus e a terra passariam, mas as palavras deles não iriam passar, que naquela geração ele voltaria. Qual geração? A geração dos sinais. E nós somos a geração dos sinais. Então, se você entendesse as profecias do livro do Apocalipse, por isso eu peço para você se esforçar para adquirir o nosso livro, você vai entender que nós somos essa geração que vai ver Jesus vindo nas nuvens e buscar a sua igreja. Eu vou estar fazendo um vídeo sobre o arrebatamento da igreja. Se esforce para assistir esse vídeo também. E esse vídeo, junto com o vídeo 70 Semanas de Daniel, vai te dar um profundo conhecimento de como realmente vai acontecer o arrebatamento da igreja, como que ele irá acontecer. Então, muito obrigado a você que me acompanhou nesse vídeo. Anota aí meu telefone, caso você queira tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta, quiser me adicionar no WhatsApp também. É DDD 24 988 37 6471. Repetir o telefone, 988 37 6471. Vai estar aqui na descrição embaixo também aqui o telefone. E lembre-se, que Salomão disse em Eclesiastes 7:26 que ele conheceu algo pior do que a morte, a mulher cujos braços são cadeias e grilhões. Assim que terminar de assistir esse vídeo, medita lá em Provérbios capítulo 2 e todos os textos que foram citados no vídeo, que com certeza Deus vai continuar falando no seu coração. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a comunhão do Espírito Santo de Deus, esteja com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.